Você, você pode dar uma olhada no que a gente está falando aqui depois também, pode me consultar. Mas você falou que até as suas dúvidas eram com relação às cores também, né? Até do que você vai comprar, do que você não vai. Você deu uma pesquisada sobre as identidades corporais, Thaís? Não, não dei. Não? É Ótimo. verdade, não. Então, ótimo. Você vai saber tudo por aqui, então. Deixa eu abrir aqui seu processo. Na verdade, ontem, na aula com a Joyce, ela falou um pouco, e outro dia com a Ellen também, sobre os arquétipos, não é isso? A romântica, as identidades que você fala, é isso, né? Cuidadora, romântica. Sim, isso é um arquétipo. A identidade corporal, aqui que a gente está tratando, é a sua identidade de corpo mesmo. A gente está falando aqui de massa, a gente está falando de compleição óssea, a gente não está falando sobre arquétipo. Os arquétipos, ele é mais comportamental. Óbvio que o seu corpo vai demonstrar muito a respeito disso, mas ele não é o que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar sobre os melhores aspectos para a sua identidade corporal mesmo, o seu corpo, é, né, os melhores tecidos, as melhores cores, entende? Uhum, No, uhum, no, como é que chama? Nos arquétipos, a gente trata muito mais sobre estratégia, que está muito relacionado, por exemplo, cada indivíduo tem em si naturalmente um arquétipo, um predominante ali, seja, seja o dominante, seja a cuidadora, seja o bobo da corte, seja essas estruturas assim. E aí, nisso, se constrói todos os elementos em volta da pessoa. No seu caso, óbvio que esses elementos são importantes, mas a gente está construindo os elementos do corpo mesmo. A gente está analisando o que, que é melhor para você se tratando de corpo sem estratégia. Sem estratégia, não, né? Com estratégia para trazer harmonia. Mas os arquétipos, ele é muito mais numa estrutura do Instagram mesmo ali para você colocar. Então, por exemplo, eu quero passar um pouco mais de força para poder vender, eu sou uma advogada e etc. Aí você traz ali muito do arquétipo do governante. Por quê? O arquétipo do governante aí ele já tem pré-definido alguns elementos que definem ele. Então seria as cores mais profundas, seriam as linhas mais retas, as poses com mais são mais eretas, os elementos visuais você vai trazer ali, tudo que está relacionado, o couro, está relacionado ao governante. Então, não, entendi. eu já tenho uma imagem muito rígida e eu trabalho com mães e eu preciso ali trazer um pouco mais de acessibilidade. Aí, por exemplo, a gente insere ali na estrutura mais elementos de acessibilidade. Pô, talvez o arquétipo da cuidadora. Qual que é o arquétipo da cuidadora, né? Os elementos visuais. E aí vai trazer todos aqueles elementos que lembra cuidadora. Quando a gente pensa de cuidadora, a gente lembra o quê? Lembra de mãe, então, talvez um óculos, talvez um cabelo, uma textura, cores, e aí a gente vai inserindo para que quando o indivíduo olhe ali ele consiga perceber essa cuidadora, entende? Entendo. A diferença basicamente é essa. No Kibe, que é o que a gente vai tratar aqui, a gente fez a análise, a gente deu uma olhada no que funcionava para você, a sua identidade corporal aqui. E aí, só pincelando, porque eu acho que você está mais crua, né? Acaba não sabendo o que que são as identidades corporais. Sabe aqueles corpos que antigamente a gente. Deixa eu interromper aqui, para eu te ver.
aqueles corpos que a gente identificava antigamente como triângulo invertido, oval, como figuras geométricas, ou não? Travou aqui. Tá me escutando? Então, Ah, aqueles corpos parou nessa parte. para outra parte, os corpos que a gente classificava como figuras geométricas. Era triângulo invertido, era oval, era retangular, era esses tipos de corpos que a gente falava antigamente. Você chegou a ouvir falar ou não? E é assim, Então, esse é a identidade corporal que antigamente se usava, ainda, aliás, se usa, mas como padrão, né? A minha especialização, que é o que eu faço, que a Joyce até trouxe para vocês, é a identidade corporal KIB. O que que é o KIB? O KIB é uma estrutura de 13 tipos de corpos que um consultor, que ele chama Kibe, inclusive, que é o David Kibe, que criou, ele fez um estudo e criou ali os 13 tipos de corpos. E dentro desses 13 tipos de corpos, a gente avalia a partir do Yin Yang. Aqui ele usa o Yin Yang como estrutura de métrica, né, como régua, mas não, a gente não está falando de Yin Yang no sentido esotérico da coisa, tá? Mas no sentido mesmo de a gente conseguir classificar aqui o que que é acessibilidade, o que que não é acessibilidade, o movimento dos tecidos, o brilho, a rigidez, opaco, é sobre isso. Então, quando a gente trata aqui do yin, a gente está tratando do feminino, então do extremo do feminino. Quando a gente trata do yang, a gente está tratando do extremo do masculino. Então, tudo que está relacionado ao yin, ele está relacionado a exatamente o feminino. E aí a gente pensa em quê? Pensa em algo maleável, a gente pensa em linhas curvas, a gente pensa em movimento, a gente pensa em brilho, a gente pensa em uma textura macia, a gente pensa em aconchego. Então, realmente, é literalmente tudo que você pensa quando a gente pensa no feminino. Aquela mulher cuidadosa. E aí a gente poderia colocar aqui os estilos também do yin, que seria o romântico, que seria. Falou alguma coisa? não? Seria o estilo romântico, que ele sim está ali no extremo yin. No extremo yin. Mas a gente, em contrapartida, tem o yang. E aqui, ainda assim, a gente não está falando de homens, a gente está falando de mulheres ainda, porque tem mulheres que têm o extremo yang. Por exemplo, vou dar meu exemplo para você entender. Eu sou a extremo yang. Então, a minha identidade corporal, ela tá lá no extremo do yang. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, para mim, o que favorece são os tecidos mais rígidos, cores mais profundas, linhas mais retas, uma movimentação mais contida. Por quê? Porque é como se eu tivesse muito da identificação do masculino em mim. E eu sou uma mulher masculina? Não sou, né? Às vezes tá rindo, né? O negócio é falar assim, essa é uma mulher. Não, não, é porque é interessante, né? Que eu comecei a pensar um pouco comigo também, que às vezes eu tenho uns gostos que eu acho que é um pouco pro masculino também. E é isso que a gente vai descobrir hoje. De fato, essa identidade corporal, inclusive, e aí, o que que a gente vai fazendo aqui? A gente vai caminhando. Então, eu vou desenhar aqui para você entender que a gente tem uma régua, né? Uma régua quase que imperceptível. Então, quando a gente ah, eu ia desenhar no negócio aqui, mas eu vou desenhar aqui. Então, a gente tem. Ah, isso aqui tem muita gasta.
Nossa. Então, a gente tem aqui o extremo. Então, vamos colocar aqui yin. A gente tem o yin e a gente tem o yang. Vai ficar o contrário para você, tá? A escrita, mas é o yin e o yang. E aí você pensa o seguinte, que tudo que a gente está falando aqui, a gente está traçando um limite. Ou seja, não existe nada mais feminino do que o extremo aqui, como não existe nada mais masculino do que esse extremo. E aí, quando um exemplo que a gente pode deixar mais claro aqui, onde é que a gente vê essa régua aqui? No preto e no branco. É como se o yin fosse o branco e o yang fosse o preto. Então a gente vai colorir. Eu vou colorir com esse não, porque eu não vou dar conta. Então a gente vai colorir aqui como se o yang fosse representado pelo preto, tá? Existe algo mais branco do que branco? Existe algo mais preto do que o preto? Então, a gente criou aqui uma regra, a gente criou um limite aqui para a gente poder traçar os nossos limites aqui. Tá, mas a gente concorda que existe o meio termo. Não existe só o branco e só o preto. Existe a mistura deles aqui. Óbvio que eu poderia estar falando de cores, porque é como se aqui a gente tivesse branco, e aí no branco a gente tem, né, na medida que a gente vai aprofundando e que a gente vai perdendo luz, a gente vai, então, mais uma vez, aqui, o Yin é a lua, não, desculpa, é o sol, diferente dos outros lugares, eu vou colocar o sol porque o sol é o que tem luz, tá? Então imagina que aqui tem sol, ou seja, eu tenho luz, mas as cores. Na medida que eu vou aprofundando e que eu vou perdendo luz, o que que vai acontecendo? Eu vou chegando no preto. Da mesma forma, o yin e o yang. Eu tenho o extremo feminino e na medida que eu vou adicionando yang, eu vou distanciando do yin. Então, seria a mesma coisa de colocar aqui, ó, que é o branco. Se eu perco um pouco de luz, o que que eu tenho? Eu tenho nude. Se eu perco mais um pouquinho de luz, talvez eu tenha ali um, um bege. É, Isso, eu perdi mais um pouco de luz, cheguei no meio, eu tenho um marrom, vamos dizer assim. Agora, eu perdi um pouquinho mais de luz, talvez eu tenha aqui o vermelho. Só um exemplo, o vermelho. Então, eu estou escurecendo, você está percebendo? Na medida. Aí, opa, eu perdi mais luz, eu cheguei no azul. Eu perdi mais luz, eu cheguei no preto. Com a sua identidade corporal do sistema aqui, também não é diferente. É como se a gente estivesse aqui no Yin. Então, vou traçar aqui, porque são três tipos de corpos. Eu tenho a R, que é a romântica, a TR, a SG, a G e a FG. Aí depois eu tenho a C, que é a clássica, eu vou te explicar já já. E aí depois a gente tem a SC, desculpa, SC, depois a C, depois a BC. Aí aqui a gente tem a SD e aqui a gente tem a D. Então, então a gente tem aqui as três identidades corporais. A três não, gente, ainda falta a DC, a as naturais, esqueci de colocar, que é a natural, a FM e a SM. Esqueci delas, são três. Então tá. Então a gente tem aqui, quando a gente fala de identidade corporal,
O que que a gente avalia aqui diferente daquelas identidades que avalia? Ah, o triângulo invertido, oval, retangular. Aqui a gente avalia absolutamente tudo. Para a gente te classificar como identidade corporal, a gente vai avaliar o quê? A sua massa corporal. A gente vai avaliar a sua compleição óssea. E a gente avalia isso olhando para você, com as peças que você está usando, o que que te favorece? O que que é melhor para você? São as peças com brilho? Não. Ah, são as peças com mais intensidade? São os tecidos mais macio? O que que a gente consegue verificar aqui? Então a gente começa traçando aqui. Então, por exemplo, se você as pessoas do Yin, o que que elas têm? Elas têm compleição óssea pequena, elas têm a massa mais macia, ou seja, tudo que está relacionado ao Yin é menor, diferentemente de quem está no Yang. São pessoas que têm a compleição óssea maior, têm a massa corporal às vezes macia, às vezes não macia, né? Ficam melhores com peças mais alongadas ou não. Então, assim, aqui a gente tem você. Eu também estou aqui. Só que a diferença do que a gente vai perceber aqui é que você tem uma massa macia. Eu não tenho. Eu tenho uma massa mais densa, uma massa que eu não tenho curvas. Ou seja, para você, as curvas te favorecem. Para mim, não. Então, eu estou usando eu de comparação aqui, só para você entender que nós estamos aqui, nós duas estamos no limite, mas nós duas ainda somos diferentes. Então, eu sou uma D, aí o Kibe é classificado em como romântica, só que aqui é confuso, porque o Kibe classificou com o mesmo nome dos estilos, mas não tem relação com os estilos. Parece com os estilos, mas não é o estilo. Então, a gente tem a romântica, a gente tem, na medida que a gente adiciona maciez, a gente adiciona o S, que é o soft, aqui. Então, a gente tem a romântica, a gente tem soft romântica, desculpa, a gente tem a TR, que é um yang atenuado, um yang adicionado, e aí a gente vai adicionando aqui até chegar no extremo. Então, a gente tem a D, que é a dramática, sou eu, e a gente tem a SD, que é o quê? Ela é uma soft dramática. Ou seja, ela é yang ainda, mas ela tem muita feminilidade, ela tem muito do yin nela. E aqui é exatamente onde você mora, que é o que a gente vai observar aqui na sua identidade corporal. Deu para entender, assim, basicamente? Vou para entender muito bem. Então, ótimo, porque normalmente quem faz do sistema aqui, ele já vem, assim, entendendo muito sobre isso, sabe? Então, no seu caso, a gente teve que pincelar aqui, mas eu vou te explicar o que que a gente consegue perceber. Não dá para questionar que você sim tem uma massa corporal, você tem uma complexão óssea alongada, né? Então a gente consegue perceber ali que você é grande. E aí a gente percebe isso onde? A gente percebe quando você está com outras pessoas, quando você está com as peças mais alongadas, assim a gente consegue perceber que você realmente é uma mulher alongada. Eu diria, é, Thaís, que mesmo que você seja uma mulher grande, você não parece ser tão grande porque você tem adicionado ali na massa corporal o yin. Porque a gente olha para você, olhando você sozinha, a gente não imagina que você tem 1,80 m. Ó, sozinha não. Ah, é uma mulher grande? Sim, 1,80 m não. Talvez ali uns 75, né? Mas não 1,80 m. Mas aí, quando a gente vê você com outras pessoas, a gente percebe que, de fato, você tem a linha alongada realmente grande. Então, a gente classifica você aqui na família dramática. Só que para a gente saber se, é,
que que é? Não na família gramática, né? Mas na complexão óssea e Yang. A gente precisa avaliar quais são as melhores peças para você, o que que favorece mais. São as peças mais alongadas, que são as peças com assimetria, sem assimetria, a sua massa corporal. E aí, quando a gente observa que as peças para você mais próxima ao corpo te favorece mais. Ou seja, por que que a gente precisa que essas peças estejam mais próximas do corpo? Porque essas peças mais próximas do corpo, além delas trazerem a movimentação que você precisa, e na medida que você se movimenta, a gente consegue ver essa movimentação, perceber essa movimentação, você ainda cria curvas no seu corpo, que é típico de quem tem a massa I. Então, eu tenho a complexão óssea Yang, mas a massa corporal Yin, ou seja, eu preciso que essas peças sejam alongadas, mas que elas estejam próximas do corpo para poder trazer que essa movimentação seja percebido, já que você está entre os dois mundos. Você está entre o Yang, que tem a linha extremamente alongada, mas você está no Yin também, que tem a movimentação feminina, do feminino, né? As curvas ali do feminino, que é extremamente importante para você, nessa movimentação que a gente consegue perceber aqui. Você consegue perceber que você precisa dessa movimentação? Sim, para ficar mais feminina também, né? Para não ficar aquele negócio muito alto, muito reto, né? Exatamente. Só que isso, às vezes a gente pensa, nossa, é importante para todo mundo, mas nem tanto. Porque, por exemplo, quem está no Yang, e aí no caso eu não posso criar curvas no meu corpo. Não é que eu não posso. O ideal é que eu não crie, porque eu preciso que esse visual de linha alongada e de que linha reta esteja preservado. Então, eu sou grande, eu sou percebida como grande, eu nem sou tão grande assim, eu tenho 70, mas eu sou percebida como alta, mas essa movimentação minha não é necessário que ela seja percebida. Já em você, pelo excesso de feminilidade, a sua massa, a gente já consegue perceber ali na sua cintura, no quadril, né? Essa movimentação sua, vamos até olhar aqui, ó, até nesses vestidos que eles realmente mostram, porque, por exemplo, se você anda aqui, vai fazer as curvas que você precisa. Vai trazer o movimento que você precisa. E fica lindo em você. Diferente de quem não pode ter essa movimentação. No caso, eu, né? Dá. Mas, aqui, ó, essas peças suas de blazer, deixa eu te mostrar. Elas não estão feias. São bonitas, porque tem uma produção legal. Mas você consegue perceber que quando você tirou o blazer e mostrou sua cintura aqui, olha a diferença disso. Enfim, ficou bem melhor. Acinturou mais, né? Ficou mais feminino. Exatamente. Essa necessidade que você tem de trazer essas curvas. Então, por exemplo, quando você usa tudo da mesma cor, quadrado assim, é um problema? Não, não é um problema. O que você vai ter que fazer, por exemplo, é que eu quero usar um blazer. Você vai trazer um blazer mais feminino com que ele acinture aqui, trazendo aquelas curvas que a gente precisa. E aí, vamos olhar aqui, ó. Olha como é que falta aqui uma cintura, a peça um pouquinho mais próxima ao corpo. Aqui nessa asa tá perfeito. Vamos olhar. Barriga, pele à mostra para você, fica bem legal. Aqui, por que que essa laranja ficou muito boa? Porque primeiro que ela tem curvas aqui e ela tem uma quebra, ou seja, ela marca essa cintura aqui.
Ou seja, eu delimito os dois espaços entre a parte de cima e a parte de baixo. Então, funciona. Ó, ó, esse aqui super funciona. Olha como é que esse vestido tá muito lindo em você, porque ele não tá amplo. Ele tem as barras que são arredondadas, né? Por mais que o tecido não é tão fluido, mas ele tá extremamente aqui, ó, marcando a cintura. E aí eu tô falando assim, você não tem que espremer a sua cintura. Não tem que, ah, agora minha cintura. Não, mas que essas peças estejam um pouquinho mais próximas do corpo. Consegue perceber? Sim, consigo perceber. Aqui. Por que que Hum, não é o mais recomendado? Tá ruim? Não, não tá ruim. Não é o mais recomendado. Porque faltou, óbvio que aqui ficou muito bom porque você fez essa jogada aqui e aí marca essa cintura, marca essa divisão entre os elementos aqui, entre a parte superior e a parte inferior. Mas se o tecido fosse um pouquinho mais macio e ele fosse mais acinturado, funcionaria ainda. certo. Ó, aqui, como é que você está lindíssima, porque você, por mais que as peças sejam amplas, você marcou a cintura aqui. Pelo que eu vi, já é mais natural seu, essa marcação da cintura, né? Você já entendi que era uma necessidade, como é que é? É que eu acho mais bonito quando fica a cintura mais fininha, né? Então eu costumo usar mais coisas mais marcadas. Você vê que a maioria tem um feixe, tem uma coisa mais apertada. Obrigada. Você vê que os macacão tem, tá vendo? E eu acho que destaca um pouco o tamanho do quadril. Porque se eu deixo muito largo, assim, ela fica bem quadrada. Exatamente. Por que que fica quadrado? Porque você cria uma linha visual daqui até o ombro. Uhum. Ela vai acompanhar o seu quadril. Deixa eu ver uma outra foto que eu consigo ver. Esse preto mesmo, ó, eu não achei tão legal, porque ele ficou mais reto. Exatamente. Ó, seu quadril aqui. Aqui, óbvio que funciona. Quer ver? Deixa eu te mostrar. E sabe o que que acontecia também, Érica? Como eu tinha um peito muito grande, e eu não estava naquela coisa de estar levando para a costureira, então eu tinha que ter uma blusa tamanho G, por conta do peito, mas tanto o comprimento como na cintura, ela ficava muito folgada. Porque para ficar boa na cintura tinha que ser tamanho M, mas o tamanho M nunca dava nos peitos. Aí agora vai dar, agora eu vou usar M. Agora nem segura, né? Agora, você saiu de qual tamanho dos seios? Eu usava 48,50, né? Aí eu estou aguardando desinchar, em torno de 30, 40 dias, mas eu vou ficar usando aí um 40, 42. É, até por causa da sua estrutura, né? Que você Tão pequeno. não tem como colocar um seio minúsculo, de 36 que não vai comportar, porque você tem um bumbum, você tem um quadril, né, tem perna, então vai ficar mais harmônico, funciona. Eu decidi colocar prótese também.
Aí só foi 265 só para dar uma marcada no colo, ficar um pouco mais redondinha. Aqui eu não entendi. Então, Eu tô falando assim, por isso que a gente decidiu colocar uma prótese para dar uma marcada melhor, tá mais redondinho, sabe? Não ficar tão pequeno. entendi, entendi. É, tá, então olha só, aqui eu tirei porque as mãos fazem essa marcação na cintura, né? Então ela traz essas curvas que a gente quer, que a gente precisa. Mas olha aqui, realmente, sem as mãos, se ficar só o tecido, olha como é que fica mais quadrado. Sim, sim, fica bem mais. E a gente, Inclusive, algumas camisas que eu tenho, todas têm um cintinho, tem alguma coisa que marca mais na cintura. desculpa, não entendi. Eu falo assim que eu tenho algumas camisas que elas têm um cintinho que faz a marcação na cintura. Só que às vezes eu não achava tão legal, porque ficava parecendo bata de grávida, sabe? Sei, sei. Olha só a diferença, porque sua cintura tá aqui. É, Só realmente. que aconteceu é que ela não estava marcando. Ó, essa é a silhueta que a gente precisa. Ah, posso E fazer? Posso, pode falar. e agora tá muito mais fina mesmo. Sério, mas enfim, Foram 5 litros de gordura. sério. Sim, tá bem. Não colocar ela no bumbum nem nada. Então, corrigiu as laterais, né? Aqui que eu tinha aqueles fundinhos no bumbum, aí corrigiu ele. Bom, Aí ele tem um pouco interno de coxa, que eu tinha um pouco de gordurinha, era um pouco justo, né? As pernas. E flanco, culote, bananinha. O bumbum tá bem redondinho agora. você já está em casa? Não, ainda tem Brasília ainda. Nossa, aí você está aí até receber alta para poder ir para casa. Isso. Está Eu fazendo tirei uma foto ontem de pro médico, um vestidinho preto. Eu vou te mandar, mas eu tô muito inchada, eu tô uns 10 quilos a mais. Mas eu vou te mandar aí no WhatsApp, viu? você está fazendo as drenagens, tudo? Sim, sim, todos os dias. Inclusive, daqui a pouquinho a moça vem. É que foi muita coisa, né? Então, acaba inchando mesmo. Ó, mandei aí no WhatsApp. É um vestidinho de pós, né? E como ele tem bolso no quadril, deu a impressão de que o quadril tá mais largo ainda. Mas o quadril a gente fez foi tirar. A gente não colocou nada no quadril, não. A gente tirou mesmo. Bananinha, tirou a gordurinha que tinha. E Realmente, a você emagreceu 70 quilos, né? E olha que você está inchada ainda. as cintas, aí eu tô de cinta, tô de tala. Tô com tudo isso ainda. É verdade, é verdade, é verdade. Mas, Só que não mudou tanto na estrutura, porque eu já tinha quadril largo e já tinha cintura fina, né? você ensinou ela mais, meu Deus. É, Uhum. se a gente olhar aqui o seu. Se a gente olhar. Tô bem, bem legal. Aqui, facilmente a gente poderia falar que você já tinha algum tipo de procedimento, né? Tá aí, você tá aí? Sim, sim. Porque sumiu só.
Ué, porque eu desligo o áudio quando passar avião aqui, porque senão vai ficar um barulho para você. Mas aí eu acho que foi questão da marcação do biquíni também, porque disfarçou um pouco o culote que eu tinha e os furinhos na lateral. Esses furinhos tá menos aparentes porque tá uma perna mais aberta que a outra. Entendi. Aqui realmente dá para perceber que você já tem bastante cintura e tal, que não dá para ver, né, o tamanho dos seios. Aqui já dá mais, porque aqui eu acho que o biquíni é maior, e aí quanto mais a gente tampa, mais volume parece que aparece, né? Mas agora Uhum. o problema, aqui nem parece que eu tinha tudo isso de seios. Disfarçava com esse aí. É porque ele parecia meio que um top, né? Mas era biquíni mesmo. Só que dá pra ver que a cintura é fininha, ó. Se você observar abaixo da mama, olha como é que tá fininha. Muito. A cintura nessa foto aqui, eu tô tentando tirar esse branquinho, se você falasse que já tinha feito alguma lipoescultura, alguma coisa na cintura, qualquer um acreditaria, porque realmente eu tinha uma cintura bem fininha. E aí, a gente entra em algumas especificações aqui com relação ao que a gente está vendo, né? Ó, você está vendo como é que os tecidos mais grossos, aqui no seu caso, ele traz volume, ele parece que ele não assenta ali no seu corpo. Como que a malha funciona mais? Pode falar. Sim, sim. Então, aí é onde eu entro com a questão dos seios, né? Era sempre esse dilema. Quando era para ficar bom no seio, que o seio G, então o tamanho G deixava bem folgado na cintura. Mas aí a gente pode provar de novo e testar, mas olha só, não é os seios, é o jeito Hum, que a peça cai. Sim, sim, E ó, para você ver, você já tinha os seios, essa blusa tá perfeita, essa preta aqui, ó, com esse cruzado. Por quê? Porque ela o tecido é maleável, o tecido se deita, ele se dobra. A gente precisa que o tecido aqui com você seja. Eu vou pegar tecido aqui só para te mostrar. A gente precisa que o tecido, olha só a diferença aqui. Quando a gente trata do tecido liane, consegue observar? E aqui, olha só, então o que aqui é seu corpo, e aqui é o tecido liane também. Então, seu você corpo, consegue um pouco até, ó, que tá nas imagens. Sim, colocar um pouco maior você. Pronto. ele tá. Obrigada. Ó, então aqui a gente tem o seu corpo e aqui a gente tem o tecido liso. O que que eu estou tentando te mostrar? Que o jeans, que é um tecido um pouquinho. Ah, Érica, é um problema todos os jeans? Não é um problema. Ele só precisa ser um pouquinho mais maleável, tá? Aqui a gente consegue perceber um tecido muito próximo do liame. Olha aqui o que que ele faz no corpo. Ele não se dobra, porque o yang, quem dá as cartas, né, na manga, vamos dizer assim, quem põe as cartas na mesa, é o tecido. O seu corpo, o mais recomendável é que sejam tecidos finos. Porque olha o que que eles vão fazer. Ele vai, Vai ajustar na cintura e fazer as curvas que precisa. ele vai contornar o seu corpo. Ele vai trazer as curvas ao invés de trazer isso aqui, ó, vai ficar reto. Ó, eu posso tentar fazer isso aqui para ele ficar maleável e contornar, ó, mas ele não vai ficar. Ou seja, ele não se adequa ao corpo. O tecido mais maleável, pode ser um tecido, inclusive, mais pesado também, não tem problema. Mas que seja um tecido, ó.
que ele vai, aquele deu essa pontinha, mas ele vai se dobrar. Ele vai, as curvas dele, o movimento que ele vai fazer aqui, vai ser um movimento que vai contornar o seu corpo. Ah, pode ser com brilho, pode ser uma seda, pode ser. Ó, é isso que a gente precisa. Deu para entender? Então, todas, Eu entendi. então, ótimo. Todas as vezes que você for comprar, a parte de baixo é mais tranquila, né? Mas todas as vezes que você for comprar uma blusa, o ideal, eu vou te passar tudo isso, mas o ideal é que essas peças contornem e tenham maleabilidade suficiente para poder trazer esse movimento que você precisa. Seja um body, então o body é muito recomendável para você, porque né, você já tem a cintura, ou seja, ele vai contornar o seu corpo. Seja um tecido brilhoso, que tenha brilho, sabe? Que vai trazer glamour para você. Seja acessórios grandes. Vou falar. Então, aqui, ó, o que não funcionou é exatamente porque esse tecido está mais rígido do que a gente recomendaria. Ah, Érica, eu quero usar ele desta forma, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai, agora que você, né, tá do jeito que você gosta, que você sempre sonhou, você vai comprar na sua medida e que vai ser mais ajustado ali na cintura, que vai compensar um pouco o tecido, que não é o mais recomendável, tá? Ó, essa blusa branca de malha, como é que ela se dobra ao seu corpo, né? Como é que ela faz esse movimento, ela contorna aquilo que a gente precisa ser contornado. Ó, a blusa verde. Entendi. Deu para entender bem essa parte. Bom, ó, aqui essa bege está funcionando, esse vestido super funcionou. Você ainda tem esse vestido? Tenho sim. Na hora que você vestir ele, ele vai ficar uma diva, maravilhosa. Ó, então a blusa contornando, funciona demais. Essa daqui, tá vendo que ela é mais rígida, que o tecido é mais rígido? O que que você fez? Você, se ela fosse longona, não funcionaria. Você, como ela é um cropped, ela é curtinho, ela terminou ali na cintura e aí deu essa quebra que a gente precisa. Aqui a calça, é óbvio que a gente precisaria que ela fosse mais curtinha, mas a calça contornando a cintura, super funciona aqui. Então, a questão de calças mais largas não fica bom, né? Como aquela jeans lá do início. Não, até funciona se você colocar, por exemplo, igual aqui, ó. Aqui não é de tudo um problema, desde que você coloque um body, que aí ele vai marcar a cintura e aí você vai colocar uma calça ampla. Certo. Mas entre essa calça e essa daqui tá melhor. A cinza, né? Além de ser um pouquinho mais curta, ela não tem a boca tão larga. Você consegue perceber? Sim, sim. Vamos ver aqui se tem outra para ver. Ó, até esse macacão, ele funciona super, porque ele dá essa leve contornada aqui. Vamos ver aqui. Ó, ele é um tecido mais duro, mas ele tem elastano, não tem? Sim, ele tem. Além de ter elastano, ó, aqui funciona, o tamanho, ele tá mais justinho no corpo, marcou a cintura, então
E as cores, que a gente vai falar delas hoje, o que combina mais. Cores, vamos falar. Vamos aproveitar, que eu sei que você está curiosíssima para gente falar das cores. O que que acontece? É, eu não faço, né? Com relação ao PIB, a gente consegue perceber o que funciona aqui para você. Você falou que gosta muito das cores mais intensas, né? Sim, sim. Mas o que a gente Aqui, pode falar? acho que deu para perceber que eu gosto um pouco de cor, né? Nas fotos até. Só que eu também tenho bastante preto. É como se fosse preto, verde, laranja e bege. Como se fosse as cores que eu mais gosto. Neutro. O preto, ele só funciona para você porque você tem yang. E o preto e o yang nasceu juntos, né? Mas na sua coloração, a melhor opção não é o preto. Entendi. Entendeu? A gente consegue perceber aqui que você tem mais, ó, as cores, como é que as cores mais claras, ó, o verde, o rosa, É como se clareasse mais a minha pele, né? o cinza, que você usa bastante, o bege, olha esse verde como é que tá lindo. Até o branco te favorece mais do que o preto. Ó, você usa bastante o rosa, o azulzinho. Olha como é que esse preto aqui já pesou um pouco. É verdade. Ainda mais que eu coloquei tudo preto, né? Exatamente. Aí pode ser por causa da coloração do cabelo, que não é mais recomendável. Inclusive, eu vou te explicar. Desculpa, essa padronagem aqui não é a melhor opção. Essas luzes, escuras e tal. Você ter um cabelo mais homogêneo, com uma cor, nem que você jogasse um cabelo, por exemplo, é, um castanho nele inteiro, um vermelho, alguma coisa cobreada nele inteiro, te favoreceria mais do que jogar as luzes assim da raiz. Quando elas descem um pouquinho, olha só, tanto que a gente consegue ver aqui o quanto o seu cabelo saudável, ó, na raiz preservada e as luzes aqui favorecem quando elas estão mais embaixo. Ó, aqui é a mesma coisa, ó, raiz preservada e a iluminação para o restante de baixo não é um problema. Mesma coisa. Certo. Realmente. Oi? Realmente funciona mais quando está mais nas pontas, assim. Fica mais tão iluminado mesmo, só para não ficar tão pesado. Eu, Porque eu tenho uma raiz escura. quando você usa, pensando entre as cores laranja e azul, qual que você acha que te favorece mais? Eu acho que o laranja, ele clareia um pouco mais a pele, assim. Laranja. Metais, prata ou dourados? Dourado sempre. Vou mandar duas cartelas para você dar uma olhada. E aí você me fala a que faz mais sentido para você
porque você vai poder brincar com elas, as duas, sabe? Eu não faço, eu não vou te diagnosticar, não vou bater martelo na sua coloração online, porque online eu não faço. Eu acho que não é fidedigno, sabe? Eu acho que eu seria uma profissional mediana se eu falasse, Thaís, você é essa cartela. Mas o que eu percebo aqui é que o preto não é a melhor opção para você. Dá para você fazer, mas compensando de outras formas. Érica, eu não vou poder usar preto nunca mais. De forma alguma, você vai usar, vai continuar usando, mas sabendo que não é a melhor opção. Que se você puder trazer cores para você, né, cores mais na luz, vai te favorecer mais. E aí, por quê? O cabelo pode ser que o preto funcione para você melhor quando você preservar a sua raiz. Porque aí a sua raiz, que é mais escura, vai fazer uma leve conexão com as, a roupa preta. Mas, ó, o branco super te favorece. Você gosta de Entendi. Aí, no caso, essas cores, assim, você vai enviar algum tipo de cartelinha, né? vou te enviar Aí, duas cartelas, que é a que mais se aproxima aqui do que eu vejo. Porque, certo. gente, eu não descarto que você seja uma verão. E Acredito. são as que eu mais gosto também. Acho que dá mais iluminada, fica mais alegre, assim. É o quê? Desculpa, não entendi. Eu acho que dá mais iluminada, fica mais alegre, assim. Exato. Ó, mas esse rosa, tanto o inverno, tanto o outono, quanto o verão, usaria. Aliás, até a primavera. Mas assim, esse verde, olha como é que esse verde está demais para você. A gente só vê o verde. É. Érica, a moça que me dá banho e faz a drenagem acabou de chegar. Bom, não, então ótimo. A gente vai encerrar. Eu vou te mandar aqui, eu vou te mandar algumas classificações. A gente tem muita coisa ainda para falar. No próximo encontro, a gente Aí eu vai. vou, a gente marca um horário antes, da gente finalizar tudo certinho, tirar dúvidas. Aí a gente deixa um horário certo, porque eu já ia me chamar. E aí, quando você me mandou mensagem, eu recebi no meu celular, tá bom? Fiquei preocupada. Eu pensei, gente, ontem ela foi no médico, hoje ela não responde. A Thaís não é disso. Será que aconteceu alguma coisa? Bom, deu tudo certo. Eu também vou entrar agora meio-dia no atendimento, mas a gente vai falar direitinho. Eu vou te mandar algumas coisas para a gente agilizar. Eu vou te mandar algumas coisas. Menos, pelo menos as cores e tal, porque como eu tô conseguindo comprar, eu tô aqui em Brasília, eu consigo comprar algumas coisas, pelo menos para não errar nas cores, para não errar no tecido, agora eu já sei que tem que ser mais molinho, mais maleável. E aí, você me mandando já me ajuda muito. Aí no próximo encontro, a gente finaliza com todas as dúvidas, com tudo certinho. De qualquer forma, pode me mandando, que eu vou aprovando com você e já vou te explicando ali porque que não funciona. Tá? Pronto, pronto, combinado, então. Vai se falando, tá? Tá, muito obrigada, viu? Abraço, bom te ver bem, feliz que você tá feliz, tá? Obrigada pelo carinho. Fica com Deus. Tchau, Também. tchau.